O aeroporto parecia respirar boatos quando o nome de Pedro começou a ecoar entre sussurros de café e manchetes apressadas. E eu, torcedor do São Paulo, senti aquele frio na barriga que só aparece quando o Morumbi começa a chamar um craque pelo apelido, como se a camisa 9 já estivesse esperando no cabide do vestiário. Com o brasão bordado e a pressão do nosso tamanho dobrada em vermelho, branco e preto, enquanto a cidade acordava para a possibilidade de ver um goleador acostumado a decidir, vestindo a nossa história. A especulação tomou corpo quando Rizek, voz que costuma medir as palavras como quem domina os tempos de um clássico, soltou a tal confirmação que caiu como relâmpago num céu que já estava carregado, e foi o suficiente para o coração do torcedor acelerar, porque quando um jornalista desse calibre aponta um caminho, a imaginação corre antes mesmo da caneta assinar. E a gente já visualiza Pedro recebendo de costas, girando como bailarino de área e batendo de chapa, no canto, lá onde o goleiro só olha e lamenta. É quase impossível não recorrer à memória afetiva, lembrar de noites em que a nossa arquibancada se ergueu inteira por um centroavante que sabe mais do gol do que o próprio gol sabe dele, e imaginar Pedro com Crespo à beira do gramado, aquele Crespo que entende o idioma dos camisas 9 como poucos, desenhando flechas no quadro, abrindo corredores, pedindo o passe certo entre as linhas para que a bola chegue viva, maldosa, pronta para o toque final que reescreve placares. Hernan Crespo, com sua postura de quem já viveu a fome e a glória da grande área, é o técnico ideal para transformar desejo em plano, e plano em rotina, e rotina em vitórias, e só de pensar em treinos com finalizações repetidas até a exaustão, em cruzamentos no segundo pau, em diagonais que desmontam defesas, a gente já sente que o São Paulo ganharia um novo peso específico na temporada. Aquele peso que obriga o adversário a prender o zagueiro pelo cinto. O rumor, por mais rumor que seja, mexe com o equilíbrio das nossas expectativas, porque não é todo dia que surge o casamento perfeito entre um clube que pede protagonista e um centroavante que pede palco, e o Morumbi é um teatro de epopeias, de viradas, de histórias cantadas em coro, pronto para adotar um novo goleador como se fosse filho da casa, daqueles que beijam o escudo sem precisar que alguém mande. Se Rizek confirma, o noticiário treme, as rádios aceleram a trilha, os programas da tarde viram mesa de bar e a cidade vira um mapa de rotas de avião, solds e telefonemas, porque esse é o momento em que o futebol revela sua natureza de novela, com protagonistas, antagonistas, reviravoltas e um capítulo final que só se escreve quando a foto da assinatura aparece com a caneta pousada no papel e o sorriso compondo a verdade. O São Paulo de Crespo tem uma ideia clara de jogo que combina com o repertório de Pedro, e essa compatibilidade é o que faz o rumor ganhar gasolina, porque não se trata apenas de nome, se trata de encaixe, de peça que dialoga com a engrenagem, de um homem de área que também sabe sair para tabelar, arrastar marcação e abrir a clareira onde nossos pontas podem correr com a cabeça erguida. Imagina jogadas trabalhadas desde a saída limpa, o volante achando meia entre linhas, o toque de primeira que acelera a trama, o lateral passando por fora para cruzar com o endereço, e Pedro atacando o espaço como quem conhece o mapa do tesouro, um passo à frente do zagueiro, um suspiro antes do goleiro, e a rede balançando com aquele som grave que só o Morumbi sabe amplificar. Do lado de fora, o torcedor já faz conta de gols, visualiza números, projeta tabela e imagina capítulos de mata-mata, porque um camisa 9 desse porte muda a psique de um vestiário, dá lastro de ambição, obriga o treino a subir de temperatura e transforma meia chance em estatística favorável, o que num campeonato longo é a diferença entre sobreviver e contender, entre esperar e impor. Também é o fator simbólico, aquele que não cabe nos gráficos mas pesa nas decisões, porque um anúncio desses vira recado para o país inteiro, dizendo que o São Paulo está de pé, está faminto, está disposto a reescrever a própria pele, e isso mexe com patrocinador, com bilheteria, com a sensação coletiva de que algo grande está em curso e que vale a pena chegar mais cedo no estádio e ficar até o último aplauso. É claro que rumor é rumor e o futebol já ensinou que a bola pode bater na trave do mercado, quicar na linha e sair, mas quando um jornalista do tamanho do Rizek coloca o carimbo da confirmação, a narrativa muda de cor, o ceticismo baixa a guarda por um instante e o torcedor se permite sonhar com o que virá, contando os dias como quem risca a parede de uma cela em direção à liberdade. Penso em como Crespo organizaria o entorno, talvez dando mais liberdade ao meia para encostar, pedindo ao ponto oposto que ataque o segundo poste quando Pedro arrastar a marcação, calibrando o apoio do lateral para que o cruzamento não seja desespero, mas escolha, e treinando as inversões rápidas para pegar defesas desarrumadas. Porque é nessa fração de segundo que o centroavante se eterniza. A presença desse tipo de goleador também muda a conversa da defesa adversária, que já entra em campo com um plano de contenção dedicado, liberando brechas em outros setores que o São Paulo pode explorar, e de repente aquilo que parecia uma ilha vira um arquipélago inteiro de possibilidades, com tabelas curtas, paredes e infiltrações que desenham uma coreografia de posse agressiva. A gente sabe que o Morumbi vibra diferente quando reconhece no gramado um homem de decisão, e é por isso que o rumor toca fundo,
porque mexe com a identidade do clube, com a vontade de voltar a ser temido em qualquer estádio, de vestir a camisa e olhar o espelho com a certeza de que é munição suficiente para qualquer batalha, e Pedro soa como munição de elite. Em jogos grandes, onde o espaço é caro e o erro é fatal, um toque a menos faz diferença, e Pedro é desses que simplifica o complexo, que escolhe o gesto certo, que guarda a perna no momento exato e faz da frieza um adereço do talento, e Crespo, que já tomou decisões sob holofotes cruéis, saberia canalizar isso para o grupo, tornando o ar pesado do clássico incombustível. Não se trata apenas de gols, embora gol seja um idioma universal do futebol, se trata de liderança silenciosa, de postura, de como um centroavante impõe respeito sem precisar falar alto, de como a simples ocupação da área já condiciona a defesa rival a hesitar meio segundo, e meio segundo é um abismo quando a bola viaja com veneno e intenção. No vestiário, imagino a conversa, Crespo pontuando movimentos, pedindo que o meia olhe primeiro para Pedro antes de abrir para o lado, lembrando que o passe firme no pé do 9 vale ouro, e que a segunda bola precisa ser nossa porque com o adversário recuado, qualquer rebote vira remate de frente, o que multiplica as chances de vitória e alimenta a alma da arquibancada. E por falar em arquibancada, o impacto emocional de um anúncio desses é imediato, a venda de camisas dispara, as crianças já querem o nome do novo ídolo nas costas, os adultos resgatam bandeiras, os idosos sorriem como quem reencontra um sabor antigo, e o clube inteiro respira sincronizado por alguns dias, alimentado por uma esperança que tem endereço certo, a grande área. Não há como ignorar que o rumor também acende a fogueira dos rivais, que vão tentar desviar a rota, atravessar a negociação, plantar dúvidas e ruídos, mas isso também faz parte do jogo, e o São Paulo, se estiver firme, transforma o barulho alheio em música de fundo para a própria orquestra, regida por Crespo com batuta firme, compasso argentino e harmonia tricolor. A expectativa é combustível, mas pode ser incêndio, e é aqui que a diretoria precisa ser madura, trabalhar silenciosamente, proteger o processo, blindar vestiário e fazer com que o rumor, se virar verdade, chegue embrulhado em planejamento, sem pirotecnia vazia, com a substância de quem sabe que contratação grande não termina no anúncio, começa nele. No campo, a tradução dessa ambição é simplicidade eficiente, aproveitar o que Pedro faz de melhor, que é transformar cruzamentos em sentença, rasteiros ou por cima, que é se posicionar onde as estatísticas dizem que nascem os gols feios, aqueles chutes de bico, de joelho, de ombro, que valem o mesmo na súmula e muitas vezes valem mais na história. Há também a bola parada, esse território onde títulos trocam de mãos, imaginar Pedro atacando o primeiro poste, ou desviando no segundo para a chegada de um companheiro, faz a luz do imaginário acender, porque o detalhe decide, e um detalhe a favor em noites grandes pode ser a diferença entre estender a faixa ou aplaudir o outro lado com cara de quem não entendeu o roteiro. Se o rumor se confirmar, Crespo ganha um eixo tático, um norte magnético, e o elenco ganha um farol na neblina, e com um farol desses, as travessias mais turbulentas ficam menos assustadoras, e a maré, que às vezes castiga, aprende a respeitar o casco de quem sabe para onde está indo e por que escolheu esse destino. Na esfera anímica, o torcedor se reconhece no gesto do goleador, porque o gol é a coroação da paciência coletiva, e quando um clube investe nesse ponto da cadeia emocional, ele está dizendo para seu povo que reconhece o que o faz levantar da cadeira, que entende o que vale o ingresso, que sabe que a grande área é o altar onde o futebol cumpre sua promessa. Ainda que rumor, a conversa já redesenha a temporada, reposiciona o São Paulo no mapa das ambições, recoloca nosso escudo e manchetes que falam de protagonismo e não de sobrevivência, e isso sozinho já alimenta uma energia diferente no CT, no estádio, no entorno, porque esperança organizada tende a virar desempenho, e desempenho sustentado costuma virar taça. Imagino também o impacto no restante do elenco, atacantes disputando espaço com mais fome, meias treinando o último passe com mais capricho, laterais calibrando a batida por horas, zagueiros treinando a primeira bola longa para quebrar linhas, volantes afinando o tempo de pressão pós-perda para manter o adversário sufocado, tudo porque agora há um círculo magnético na área pedindo serviço. Os clássicos ganham outro contorno quando se tem um homem que decide, e o adversário que antes ousava adiantar as linhas com confiança passa a hesitar, porque sabe que qualquer erro na saída vira munição para uma finalização seca, e a dúvida, no futebol, é sempre aliada de quem ataca com propósito, nunca de quem defende esperando a tempestade passar. A chegada de um 9 desse porte também convida o São Paulo a recuperar um traço histórico, aquele orgulho de ocupar a área com elegância e brutalidade na medida certa, a mistura rara que faz um centroavante ser lembrado por gerações, e a camisa tricolor, que já repousou em peitos célebres, pede mais um capítulo que honre a coleção. No plano mental, Crespo teria chance de costurar o discurso perfeito, resgatando a mística do clube, alinhando-se ao torcedor e apontando para o elenco um objetivo palpável, porque quando o vestiário consegue nomear sua ambição com clareza, o treino ganha densidade, e a densidade do treino costuma se refletir em jogos que não terminam em frustração.
E pensar no Morumbi aceso, no corredor de luz que se forma quando o time sai para o aquecimento, no rugido que sobe quando a bola beija a rede, é o tipo de imagem que move montanhas, que faz o rumor valer por uma semana de combustível emocional, e se a confirmação vier, esse combustível vira liga permanente na alma do time. Há uma liturgia no futebol que pede respeito ao tempo das coisas, e ao mesmo tempo um fogo que pede urgência, e o segredo está em acender sem queimar, em aquecer sem estourar, e esse equilíbrio, com Crespo no leme e um 9 do tamanho de Pedro no convés, parece mais possível do que era ontem, e é isso que mexe com a gente. O torcedor do São Paulo aprendeu a não se contentar com pouco, e a promessa contida nesse rumor aponta para um clube que quer mais do que flashes, quer constância, quer jogo que amadurece em 90 minutos e campeonato que amadurece em meses, quer ser lembrado pelo que constrói e não pelo que quase conseguiu. O mercado é uma selva e, às vezes, a trilha mais promissora é também a mais vigiada, mas um passo seguro vale mais do que 10 apressados, e a sensação agora é de que o clube enxerga o mapa, sabe onde pisa e com quem quer caminhar, e isso, independentemente do desfecho, já qualifica a conversa. Se a confirmação de Rizek for o prelúdio do anúncio, já imagino a coletiva, o painel tricolor ao fundo, Crespo de olhar satisfeito, o presidente enfatizando o projeto, o jogador falando de desafio e responsabilidade, e a camisa exibida como um quadro que será pendurado na memória do torcedor assim que o primeiro gol cair diante da nossa gente. No gramado, o futebol é um punhado de momentos, e um centroavante desse nível costuma estar presente nos momentos que viram a história, aquela bola que sobra no segundo tempo, aquele cabeceio no último lance, aquele rebote que ninguém lê, ele lê, e essa leitura transforma páginas soltas em capítulos inesquecíveis. O São Paulo precisa voltar a se reconhecer no espelho dos gigantes, e contratações com esse peso são atalhos legítimos quando acompanhadas de método, e Crespo é um treinador de método, de ideia, de convicção, e um 9 que encaixa nessa convicção acelera processos, não cria atalhos perigosos, e dá ao time um endereço claro. O rumor também reabre conversas internas sobre modelo de jogo, convoca a base a se alinhar, inspira os garotos que assistem aos treinos pensando em como servir melhor o homem de área, e cria um ambiente de meritocracia no ataque, onde minutos se conquistam com entrega e eficácia, sem espaço para vaidade vazia. Em termos de narrativa, é bonito ver o São Paulo, clube de tantas invenções, flertar com um capítulo que parece somar passado e futuro, tradição e modernidade, e um goleador que conhece as duas linguagens pode ser a ponte para que o time não apenas vença, mas vença com a cara do São Paulo, que é a cara de quem não tem medo da bola grande. A cidade, que pulsa futebol como poucas, já sabe ler quando o movimento é maior do que uma notícia, e este, se consumado, parece desses que mudam a temperatura do campeonato, que obrigam os concorrentes a recalcular rotas, que lembram a todos que o Morumbi não é apenas endereço, é influência.